Na noite úmida de 12 de outubro de 2003, a cidade de Atlanta parecia se esconder sob um manto de silêncio inquietante. As luzes dos postes lançavam reflexos alaranjados no asfalto molhado, e as árvores do bairro residencial de East Lake se agitavam com o vento, como se sussurrassem segredos que ninguém deveria ouvir. Era uma noite comum para muitos, mas seria lembrada como o início de um mistério perturbador. Entre aquelas casas de tijolos vermelhos e jardins modestos, vivia uma jovem de apenas 18 anos chamada Claire Matthews. O sorriso aberto, os olhos castanhos curiosos e o jeito tímido eram marcas que a tornavam querida por vizinhos e amigos. Claire não era famosa, não era uma pessoa pública, mas naquela noite, seu nome passaria a ecoar nos corredores sombrios de uma história sem respostas fáceis. Claire havia crescido naquele mesmo bairro, onde todos se conheciam pelo primeiro nome. O tipo de lugar em que o carteiro sabia exatamente em qual varanda deixar o jornal e em que as crianças corriam pelas ruas sem medo. Mas, como sempre acontece nas histórias que parecem calmas demais, algo estava prestes a romper essa aparente segurança. Naquela noite, o vento trazia um cheiro de chuva fresca misturado a folhas secas. Dentro da casa dos Matthews, Claire terminava de arrumar a mochila. Seus pais pensavam que ela passaria a noite estudando com uma amiga, mas ninguém imaginava que aquelas seriam as últimas horas em que a jovem seria vista em segurança. Atlanta, em 2003, ainda carregava uma mistura de progresso e sombras. Era uma cidade em crescimento, cheia de oportunidades, mas também palco de desigualdades e crimes silenciosos que raramente chegavam às manchetes. A história de Claire não seria diferente, um desaparecimento que deixaria mais perguntas do que respostas. Às 22h15, testemunhas afirmam ter visto Claire caminhando pela rua principal, com a mochila pendurada em um ombro e um casaco claro cobrindo seu corpo franzino. O barulho distante de uma sirene policial se misturava ao som dos passos apressados da jovem. Ninguém sabia ao certo se ela estava indo a algum encontro ou apenas voltando para casa, mas essa seria a última imagem concreta que se teria dela. O narrador desta história poderia dizer que tudo começou de repente, mas não seria verdade. Os sinais de que algo estranho rondava a vida de Claire estavam espalhados em detalhes que só fariam sentido depois. Olhares desconfortáveis, ligações misteriosas e uma sensação de ser seguida. Pequenos fragmentos que, somados, transformariam o caso em um quebra-cabeça sombrio. E é assim que começa a história de um desaparecimento que abalou uma comunidade inteira. Uma jovem de 18 anos, cheia de planos e sonhos interrompidos, sumindo na escuridão de Atlanta. O que aconteceu naquela noite? Quem a viu por último? E, acima de tudo, por que alguém como Claire se tornaria alvo de algo tão cruel? Antes de continuar, se você gosta desse tipo de narrativa envolvente e de casos misteriosos que ainda ecoam até hoje, aproveite para se inscrever no canal. Assim, você acompanha não só a história de Claire, mas também outros desaparecimentos e crimes que continuam sem respostas definitivas. Prepare-se, porque a cada detalhe revelado, o caso vai ficando mais complexo, e o retrato da jovem que parecia comum se transforma em uma história repleta de camadas. O relógio daquela noite parou para a família Matthews, mas o mistério só estava começando. Claire Matthews sempre foi descrita como uma jovem sonhadora, mas de pés no chão. Aos 18 anos, estava no último ano do ensino médio e fazia planos para ingressar em uma faculdade de enfermagem. Ela dizia que queria cuidar de pessoas que precisavam de carinho além da medicina. Talvez fosse uma forma de refletir o coração generoso que todo mundo via nela. Na escola, Claire não era a garota mais popular, mas também não passava despercebida. Professores elogiavam sua dedicação, e colegas a procuravam quando precisavam de ajuda em trabalhos. Sua timidez a fazia parecer reservada, mas quem a conhecia de perto sabia que ela tinha um senso de humor inteligente e uma risada que quebrava qualquer silêncio constrangedor. Em casa, a rotina era simples. Claire morava com seus pais, Martha e Richard, e com o irmão mais novo, Josh, de 14 anos. A mãe sempre dizia que Claire era a cola da família, aquela que ajudava nos deveres do irmão, que lembrava o pai de tomar os remédios, que fazia questão de arrumar a mesa do jantar. Era um lar comum, cheio de pequenas discussões, mas também de afeto. Claire também nutria uma paixão discreta por fotografia. Guardava em uma caixa de sapatos dezenas de fotos Polaroid, registros de amigos, paisagens da vizinhança e até imagens aparentemente banais, como a sombra de uma árvore ou a fachada de um mercado. Para ela, cada detalhe escondia uma história. Essa sensibilidade parecia, de alguma forma, antecipar o destino sombrio que a aguardava. Apesar do semblante doce, Claire carregava inseguranças.
Preocupava-se em não decepcionar os pais, tinha medo de falhar nos planos para a faculdade. Como muitas jovens de sua idade, sentia-se dividida entre o desejo de crescer e a necessidade de se sentir protegida. Era comum que escrevesse em um diário, onde misturava sonhos e desabafos. Esse diário se tornaria, mais tarde, uma peça-chave nas investigações. As amizades de Claire também revelavam muito sobre ela. Sua melhor amiga, Sarah Collis, era extrovertida, falante e sempre puxava Claire para aventuras inesperadas. Sarah dizia que Claire era sua âncora, alguém que trazia calma em meio ao caos da adolescência. Elas passavam tardes inteiras ouvindo música no quarto, planejando viagens que talvez nunca acontecessem e trocando confidências que ficariam para sempre entre as duas. No entanto, nem tudo era tão perfeito. Nos últimos meses antes de seu desaparecimento, Claire parecia mais distraída, menos falante. Sarah relatou que ela mencionou sentir que alguém a observava quando voltava da escola. Era um comentário rápido, feito com um meio sorriso, como se fosse exagero. Mas, depois do que aconteceu, essas palavras se tornaram perturbadoramente significativas. Outro detalhe importante era o trabalho de meio período que Claire fazia em uma pequena cafeteria no centro de Atlanta. O lugar, aconchegante e frequentado por vizinhos, era visto como seguro. Claire gostava de estar ali, preparando cafés, ouvindo conversas e anotando ideias em guardanapos. Mas havia clientes que chamavam sua atenção de forma desconfortável, rostos desconhecidos, olhares insistentes. Ninguém sabia, naquela época, se isso tinha alguma relação com seu destino. Ainda assim, para quem convivia com ela, Claire parecia apenas uma jovem comum, enfrentando os desafios de entrar na vida adulta. E talvez seja justamente isso que torna sua história tão assustadora. O fato de que poderia ser qualquer pessoa, em qualquer bairro aparentemente tranquilo. E você que está acompanhando, não esqueça. Se gosta de histórias reais de desaparecimentos misteriosos e quer entender como pequenos detalhes podem mudar tudo, inscreva-se no canal agora. Essa é apenas a primeira camada da vida de Claire, e logo chegaremos à noite em que tudo mudou. Na noite de 12 de outubro de 2003, Claire saiu de casa pouco antes das 21 horas. A mãe acreditava que ela passaria a noite na casa de Sarah para estudar, mas, segundo descoberto depois, não havia nenhum encontro marcado entre as duas. Esse primeiro desencontro de informações já trouxe à tona a estranheza do caso. Para onde exatamente Claire estava indo? Um vizinho relatou ter visto a jovem caminhando pela calçada, segurando o celular nas mãos e parecendo enviar mensagens. Ele descreveu seu semblante como concentrado, mas não assustado. Era como se estivesse indo a algum lugar com confiança, talvez encontrar alguém em quem confiava. Essa imagem se tornaria um dos últimos testemunhos claros daquela noite. Às 21h37, registros de uma câmera de segurança de um posto de gasolina próximo mostram uma figura semelhante a Claire passando rapidamente pelo enquadramento. A filmagem, de baixa qualidade, não permite identificar detalhes, mas a mochila clara e o casaco batem com a descrição. Nenhum veículo conhecido da família aparece no vídeo, e isso reforça a ideia de que Claire estava a pé. Pouco depois, às 22h15, outra testemunha disse ter ouvido uma discussão abafada em uma rua próxima, seguida pelo barulho de passos apressados. Não havia gritos explícitos, mas a vizinha afirmou que a sensação era de que alguém estava em apuros. Infelizmente, na época, ninguém levou esse relato muito a sério. A polícia só foi acionada no dia seguinte, quando Martha percebeu que Claire não tinha voltado para casa. Até então, acreditava-se que a jovem havia dormido na casa da amiga. Quando Sarah confirmou que não havia visto Claire naquela noite, o pânico começou a se instalar. A família correu para ligar para hospitais, delegacias e conhecidos, mas não havia sinal da garota. Durante as primeiras horas de investigação, os policiais vasculharam os arredores. Encontraram a mochila de Claire jogada em um terreno baldio a 2 quadras de distância do posto de gasolina. Dentro dela estavam apenas alguns cadernos, a carteira com documentos e uma câmera Polaroid. Estranhamente, o celular não foi encontrado. A Polaroid continha uma única foto revelada, aparentemente tirada naquela mesma noite. A imagem de uma rua escura, sem pessoas, apenas com a luz de um poste iluminando a calçada vazia. Os peritos não conseguiram identificar onde exatamente a foto foi tirada, mas para a família aquilo parecia um sinal enigmático, como se Claire tivesse tentado registrar algo importante. Enquanto os investigadores tentavam seguir pistas, os rumores se espalhavam rapidamente pelo bairro. Alguns diziam ter visto um carro preto rondando a área dias antes. Outros juravam ter percebido um homem estranho, de boné,
parado em pontos diferentes do quarteirão. Nada concreto, mas as coincidências começaram a alimentar um clima de medo e desconfiança. E, como em muitos casos de desaparecimento, as primeiras 48 horas foram cruciais. Infelizmente, as buscas não trouxeram avanços significativos. Sem testemunhas claras, sem registros telefônicos disponíveis e com poucos recursos de tecnologia na época, a investigação parecia caminhar em círculos. Atlanta já havia visto crimes semelhantes, mas o desaparecimento de uma jovem de 18 anos em um bairro considerado tranquilo trouxe uma sombra nova para aquela comunidade. O que teria acontecido entre a saída de casa e o sumiço repentino? Quem era a pessoa manhã seguinte ao desaparecimento, a ponto de encontrá-la sozinha parecia diferente para a família Matthews. O céu estava cinzento, o ar pesado, como se a cidade inteira pressentisse que algo grave havia acontecido. Martha, a mãe de Claire, repetia que a filha jamais passaria uma noite fora sem avisar. Richard, o pai, tentava manter a calma, mas sua voz tremia ao falar com os policiais. Os investigadores começaram pelo básico: entrevistas com amigos, familiares e vizinhos. Sarah foi a primeira a ser ouvida. Ela garantiu que Claire não tinha planos de encontrá-la naquela noite, o que contradizia a versão que a jovem havia contado à família. Essa revelação abriu uma brecha de dúvidas. Claire mentiu? Ou havia alguém que ela queria esconder? No bairro, os relatos se acumulavam. Uma senhora idosa disse ter visto uma caminhonete preta estacionada próximo ao terreno baldio onde a mochila foi encontrada. Um jovem relatou ter ouvido uma porta de carro batendo forte por volta das 22h30. Embora os depoimentos não fossem consistentes entre si, todos pareciam apontar para a presença de um veículo desconhecido circulando na região. A polícia também vasculhou a mochila em busca de impressões digitais. O resultado foi inconclusivo: havia marcas, mas muitas estavam borradas, impossíveis de identificar. O que intrigou os investigadores foi a ausência de qualquer sinal do celular da jovem, que, segundo a operadora, havia sido desligado às 22h42, menos de meia hora após a última testemunha ter visto alguém parecido com Claire. Entre os objetos pessoais encontrados na mochila, além da câmera Polaroid, havia um bilhete dobrado, escrito com a caligrafia de Claire. Nele, lia-se apenas: "Preciso entender o que está acontecendo. Hoje talvez consiga respostas." Para os pais, aquilo soou como um enigma perturbador. Para os policiais, era uma evidência de que a jovem podia estar envolvida em algo mais profundo do que aparentava. Conforme as buscas se intensificavam, cães farejadores foram usados para rastrear o possível caminho de Claire. Eles seguiram o cheiro até uma rua próxima, mas a trilha simplesmente desaparecia no meio-fio, como se ela tivesse entrado em um veículo. Isso reforçou a hipótese de sequestro, embora nenhuma testemunha tivesse identificado o momento exato em que isso poderia ter acontecido. A imprensa local começou a noticiar o caso, trazendo à tona manchetes que destacavam o desaparecimento da jovem estudante de Atlanta. A comunidade se mobilizou rapidamente, organizando vigílias, espalhando cartazes com a foto de Claire e oferecendo recompensas por informações. O bairro que antes parecia pacato agora estava mergulhado em um clima de medo constante. Enquanto isso, os pais de Claire receberam uma ligação anônima. Uma voz masculina, distorcida, disse apenas: "Vocês não sabem quem ela realmente é." A ligação durou menos de 20 segundos e nunca foi rastreada. A polícia considerou a possibilidade de trote, mas para Martha, aquela frase ecoava como uma ameaça. As pistas continuavam a aparecer, mas nenhuma levava a um desfecho concreto. Cada objeto encontrado, cada testemunho recolhido, parecia abrir novas perguntas em vez de trazer respostas. O caso se transformava em um labirinto de informações contraditórias. E para você que acompanha este relato, vale lembrar: se gosta desse tipo de investigação detalhada, com cada detalhe revelado como uma peça de quebra-cabeça, inscreva-se no canal. Assim, você não perde nenhum dos próximos capítulos deste caso e de outros mistérios ainda sem solução. O primeiro suspeito a surgir nas investigações foi um cliente regular da cafeteria onde Claire trabalhava. Seu nome era Dennis Holloway, um homem de 32 anos, descrito como solitário e de comportamento estranho. Colegas de Claire relataram que ele costumava observá-la em silêncio, ficando longos minutos sentado no balcão sem pedir quase nada além de um café simples. Dennis foi chamado para depor. Ele negou qualquer envolvimento e disse que apenas gostava da tranquilidade da cafeteria. No entanto, um detalhe inquietou os investigadores. Na noite do desaparecimento, Dennis não conseguiu apresentar um álibi sólido. Ele disse estar em casa, mas não havia testemunhas que confirmassem sua versão.
Outro nome entrou na lista de suspeitos: Mark Jensen, um colega de escola de Claire. Amigos afirmaram que ele tinha interesse romântico na jovem, mas que ela nunca correspondeu. Mark chegou a enviar várias mensagens insistentes nos dias que antecederam o desaparecimento. Quando interrogado, demonstrou nervosismo, mas jurou que não tinha nada a ver com o caso. Enquanto isso, os investigadores voltaram ao bilhete encontrado na mochila. A frase "preciso entender o que está acontecendo" parecia indicar que Claire estava envolvida em uma situação misteriosa. Havia especulações de que ela poderia estar sendo chantageada ou até mesmo investigando algo por conta própria. Essa hipótese fez com que a polícia revisse cada detalhe de sua vida recente. Foi então que descobriram anotações em seu diário. Em uma das páginas, Claire descrevia a sensação de estar sendo seguida por um carro escuro em mais de uma ocasião. Ela mencionava a rua onde isso acontecerá, a mesma onde, dias depois, a mochila seria encontrada. Essa coincidência começou a desenhar um padrão que não poderia ser ignorado. Com essas informações, a polícia decidiu intensificar a vigilância sobre Dennis e Mark, mas também começou a considerar a possibilidade de um terceiro envolvido, alguém que Claire talvez conhecesse apenas superficialmente. A hipótese de que ela havia marcado um encontro secreto na noite do desaparecimento ganhava força. Ao mesmo tempo, a comunidade estava em choque. As vigílias aumentavam, com moradores reunidos em frente à escola de Claire, acendendo velas e rezando por sua volta. As ruas antes movimentadas agora estavam vazias à noite, e mães proibiam suas filhas de sair sozinhas. O desaparecimento de Claire deixava marcas profundas no bairro. A mídia pressionava por respostas, exibindo fotos sorridentes da jovem ao lado de títulos que gritavam mistério em Atlanta. Para cada pista divulgada, dezenas de teorias surgiam. Alguns diziam que Claire poderia ter fugido por vontade própria, enquanto outros acreditavam em um sequestro meticulosamente planejado. A polícia, porém, estava convicta de que a jovem não havia simplesmente fugido. A mochila abandonada, a Polaroid enigmática e as anotações no diário indicavam que Claire estava em perigo real. A questão era, quem estava por trás de tudo isso? Com cada dia que passava sem respostas, a pressão aumentava. Os investigadores sabiam que precisavam agir rápido, antes que o caso esfriasse como tantos outros. Mas a verdade, naquele momento, parecia sempre escapar entre os dedos, como a neblina que cobria Atlanta nas madrugadas daquele outono. Foi no 6º dia após o desaparecimento que uma nova pista surgiu. Um carteiro da região encontrou, dentro de uma caixa de correio abandonada em um beco, um envelope sem remetente. Dentro dele havia 3 polaroides, todas reveladas, com imagens que causaram calafrios nos investigadores. A primeira mostrava a mesma rua escura iluminada por um poste, mas de um ângulo diferente da foto encontrada na mochila. A segunda capturava a silhueta de uma jovem de costas, usando um casaco claro, semelhante ao de Claire. A terceira era a mais perturbadora, um close borrado de um rosto masculino, parcialmente escondido por sombras. Essas imagens pareciam confirmar que alguém estava deliberadamente registrando cada movimento de Claire. A Polaroid, até então vista apenas como um objeto pessoal, agora se transformava em uma assinatura sombria de quem quer que estivesse envolvido. A perícia examinou as fotos, mas não encontrou impressões digitais. Os investigadores concluíram que a pessoa que enviará o envelope queria, de fato, ser encontrada, ou ao menos, queria deixar claro que estava no controle da narrativa. Esse comportamento começou a moldar o perfil de um possível predador calculista, alguém que se alimentava do medo. Enquanto isso, a família Matthews vivia em um estado de desespero crescente. Martha mal conseguia dormir, passando noites inteiras folheando o diário da filha em busca de qualquer pista que tivesse sido ignorada. Richard, por outro lado, se agarrava a cada chamada telefônica, acreditando que poderia ser Claire pedindo ajuda. No bairro, os rumores tomaram proporções alarmantes. A cada esquina, alguém jurava ter visto a jovem em um carro, em uma loja, até mesmo em uma estação de ônibus. Cada relato era verificado, mas todos se mostravam falsos alarmes. Ainda assim, a sensação de que Claire podia estar perto, mas inacessível, alimentava a angústia coletiva. Foi nesse contexto que os investigadores decidiram reavaliar o círculo mais próximo da jovem. Sarah, a melhor amiga, foi novamente interrogada. Desta vez, ela admitiu que Claire havia comentado sobre um segredo que precisava contar poucos dias antes do desaparecimento. Sarah, no entanto, disse não saber do que se tratava. Esse detalhe mudou tudo. Se Claire realmente carregava um segredo, poderia ser essa a razão por trás do bilhete encontrado em sua mochila e das fotos enigmáticas?
O caso parecia menos sobre um sequestro aleatório e mais sobre um enredo cuidadosamente tecido ao redor da jovem. Um novo suspeito entrou no radar, o professor de literatura da escola, Michael Donovan. Conhecido por ser carismático, mas também excessivamente próximo de algumas alunas, ele havia elogiado Claire publicamente em mais de uma ocasião. Quando questionado, Donovan afirmou que não tinha qualquer envolvimento, mas seu nome passou a ser observado de perto. Naquele ponto, a investigação parecia estar prestes a alcançar uma revelação importante. Mas, como em todo mistério bem tecido, quanto mais se avançava, mais camadas sombrias surgiam, deixando claro que o desaparecimento de Claire não era apenas um caso isolado, era parte de algo maior. As fotos misteriosas fizeram a polícia revisar cada movimento de Claire nos dias anteriores ao desaparecimento. Descobriu-se que, além de trabalhar na cafeteria e frequentar a escola, ela havia começado a visitar a biblioteca da cidade com frequência em comum. Registros mostravam que ela retirara livros sobre criminologia e psicologia criminal, um detalhe que ninguém esperava de uma estudante que sonhava em ser enfermeira. Isso levantou a hipótese de que Claire estivesse tentando entender algo que a incomodava profundamente. Talvez estivesse sendo ameaçada, talvez investigasse alguém por conta própria. O diário reforçava essa ideia. Em uma das últimas páginas, ela havia escrito uma única frase, quase como um desabafo: ele acha que eu não sei. Enquanto os investigadores buscavam dar sentido a esse ele, as polaroides continuavam assombrando a família. Sarah, a melhor amiga, chorou ao ver as imagens e disse que Claire jamais teria tirado aquelas fotos sozinha. Para ela, estava claro. Alguém estava brincando com a vida da jovem, transformando o desaparecimento em um espetáculo macabro. O professor Michael Donovan, que já estava sob suspeita, admitiu em um segundo interrogatório que havia conversado com Claire sobre assuntos pessoais, mas se recusou a detalhar quais. Sua relutância levantou mais suspeitas, mas não havia provas concretas contra ele. Ainda assim, sua proximidade com a jovem fez com que a polícia o mantivesse na lista de investigados. Paralelamente, Denis Holloway, o cliente estranho da cafeteria, foi novamente questionado. Desta vez, descobriu-se que ele possuía uma câmera Polaroid em casa. Quando os policiais pediram para verificar, encontraram várias fotos de ruas e pessoas desconhecidas, mas nenhuma diretamente relacionada a Claire. Ainda assim, o fato de ele colecionar imagens de estranhos reforçou seu perfil perturbador. Mark Jensen, o colega de escola obcecado, também voltou ao centro das atenções. Mensagens recuperadas de seu computador mostravam buscas na internet sobre como rastrear alguém sem ser visto e formas de gravar sem chamar atenção. Para os investigadores, aquilo era mais do que coincidência. No entanto, o mais intrigante era que, apesar de todos esses suspeitos, nenhuma prova definitiva os ligava ao desaparecimento. Era como se alguém estivesse manipulando o tabuleiro, deixando pistas espalhadas para confundir e alimentar a sensação de impotência. A cada entrevista, os investigadores sentiam que havia uma presença invisível, um elo oculto entre Claire e os três principais suspeitos. O desaparecimento não parecia mais fruto de um ato impulsivo, mas sim parte de um plano premeditado. Foi então que uma nova ligação anônima chegou à família. A mesma voz distorcida disse: "Vocês estão procurando nos lugares errados. Ele está mais perto do que imaginam." A frase ecoou como um desafio direto à polícia e à comunidade. Quem era ele? E por que parecia tão confiante em sua impunidade? O caso já não era apenas sobre encontrar Claire. Era sobre enfrentar um vilão que parecia estar brincando com todos, um predador que se escondia à vista de todos, enquanto a cidade de Atlanta mergulhava em paranoia. Na 8ª noite após o desaparecimento, um novo choque abalou a comunidade. Em uma das vigílias organizadas pela escola, alguém deixou discretamente uma caixa de madeira sobre o banco da praça. Quando os organizadores abriram, encontraram dentro um objeto pessoal de Claire, seu colar de prata, com um pequeno pingente em forma de estrela. Era a peça que ela usava todos os dias e que Martha reconheceu imediatamente. Junto ao colar, havia mais uma Polaroid. Desta vez, a foto mostrava o colar em cima de um chão de cimento manchado. O recado era claro: quem quer que estivesse por trás do desaparecimento estava observando todos e queria que a família soubesse disso. A polícia isolou a área e levou a caixa para análise. Não havia impressões digitais, apenas o cheiro forte de gasolina impregnado na madeira. Esse detalhe chamou a atenção. Por que alguém deixaria esse rastro específico? Teria sido proposital, para confundir, ou fazia parte da rotina do sequestrador? Enquanto isso, a comunidade entrava em pânico. Pais proibiam seus filhos de sair de casa,
As ruas estavam desertas após o pôr do sol, e até a cafeteria onde Claire trabalhava viu o movimento despencar. O desaparecimento deixará de ser apenas um mistério e já se tornará um terror cotidiano. Sarah, a amiga de Claire, recebeu proteção policial temporária. Ela havia relatado sentir que estava sendo seguida ao voltar da escola, o que fez a polícia acreditar que talvez não fosse apenas Claire o alvo, mas um círculo maior de intimidação. A paranoia se espalhava como fogo. No meio dessa tensão, uma descoberta surpreendente surgiu. O diário de Claire, que a mãe relia obsessivamente, continha uma página arrancada. Os investigadores conseguiram encontrar o fragmento escondido dentro de uma gaveta da escrivaninha. Nele, a jovem havia escrito: "Não posso confiar em ninguém da escola. Eles vão achar que sou louca, mas sei que ele me observa até nas aulas." Esse fragmento reacendeu os olhares para Michael Donovan, o professor de literatura. Sua proximidade com os alunos e a insistência em manter conversas privadas com Claire agora soavam muito mais perturbadoras. Ele negava envolvimento, mas a pressão aumentava. Ao mesmo tempo, surgia um dilema. Dennis, Mark e Donovan pareciam todos encaixar no perfil. Todos tinham comportamentos estranhos, todos orbitavam a vida de Claire, e todos tinham motivos possíveis para se aproximar dela. Mas as pistas deixadas, as polaroides, o bilhete, o colar, sugeriam alguém que gostava de manipular e provocar, um jogo que exigia inteligência calculista. A cada dia, a mídia explorava mais o caso, aumentando a sensação de espetáculo. Repórteres lotavam a frente da casa dos máfios, enquanto programas de TV discutiam teorias sem fundamento. Isso só aumentava a angústia da família, que se sentia exposta e impotente. E em meio a todo esse caos, uma verdade se tornava cada vez mais clara. O responsável não queria apenas desaparecer com Claire. Ele queria atenção. Ele queria que todos soubessem que estava no controle, deixando rastros de propósito, como se o desaparecimento fosse uma história escrita por ele. As coordenadas levavam a uma área afastada de Atlanta, um terreno parcialmente arborizado próximo a um lago. Quando os investigadores chegaram ao local, encontraram restos de acampamento, uma fogueira apagada, embalagens de comida e marcas recentes de botas no solo úmido. Não havia sinal de Claire, mas a sensação de que ela estivera ali era inegável. Entre as cinzas da fogueira, os peritos encontraram pedaços queimados de papéis e fotografias. Uma delas ainda preservava parte da imagem. Mostrava Claire sorridente, tirada provavelmente meses antes de seu desaparecimento. O sequestrador não apenas acompanhava sua vida, mas colecionava lembranças dela. Enquanto o local era vasculhado, cães farejadores foram usados para rastrear possíveis caminhos. A trilha os levou até a margem do lago, onde encontraram cordas cortadas e marcas de luta no chão. O silêncio da água refletia o peso daquela descoberta, mas nenhuma evidência confirmava o paradeiro de Claire. Os investigadores estavam diante de um dilema. Cada pista parecia trazer Claire mais perto, mas ao mesmo tempo revelava a mente calculista do vilão. Alguém estava conduzindo o jogo, antecipando movimentos da polícia e deixando rastros controlados. Na delegacia, as tensões aumentaram. O chefe da investigação reuniu a equipe e foi direto: "Não estamos lidando com um amador. Estamos lidando com alguém que conhece o funcionamento da polícia e sabe como manipular." Essa afirmação fez todos voltarem os olhos para o professor Donovan, cuja postura fria e calculista combinava com o perfil. No entanto, foi Mark Jensen quem cometeu o primeiro deslize. Em uma varredura em seu computador, os peritos encontraram uma pasta escondida com várias imagens de Claire, tiradas sem que ela percebesse, no ponto de ônibus, na cafeteria, até mesmo em frente à sua própria casa. O jovem havia seguido e fotografado Claire por meses. Confrontado, Mark entrou em contradição diversas vezes. Negava ser o responsável pelas polaroides, mas não conseguia explicar como possuía tantas imagens clandestinas. Para os investigadores, ele claramente estava obcecado pela jovem, mas talvez não fosse o cérebro por trás do desaparecimento. Talvez fosse apenas uma peça usada no jogo. Enquanto Mark era interrogado, Sarah, a amiga de Claire, revelou algo que havia guardado em segredo. Semanas antes, Claire comentou que achava que um dos homens da escola estava mentindo para todos. Sarah não soube explicar quem, mas o tom da amiga era sério, quase apavorado. Com essa informação, o foco voltou a Donovan. Mas então um detalhe mudou tudo. Registros telefônicos mostraram que, na noite do desaparecimento, Dennis Holloway, o cliente da cafeteria, esteve na mesma área onde a mochila foi encontrada. O cruzamento de dados entre suspeitos começava a revelar que o caso não era sobre apenas um homem. Era sobre uma rede de manipulações.
O quebra-cabeça finalmente se aproximava de uma forma clara. E pela primeira vez, os investigadores sentiam que estavam chegando perto do rosto real por trás das sombras. A reviravolta surgiu quando os investigadores cruzaram todas as evidências, registros telefônicos, coordenadas das polaroides, depoimentos de testemunhas e o diário de Claire. Um nome começou a se destacar entre todos: Michael Donovan, o professor de literatura. Ele não apenas estava em locais estratégicos, como também tinha acesso à rotina de Claire e conhecimento de como manipular pistas sem ser detectado. Donovan havia construído uma fachada impecável, respeitado por alunos, amigos e colegas, um homem aparentemente confiável. Mas o diário de Claire sugeria o contrário. Ela havia escrito, em várias páginas: ele finge, mas sei o que está por trás do sorriso. Ele me observa e me manipula. Ao confrontá-lo, Donovan inicialmente negou qualquer envolvimento. Sua postura calma e controlada parecia uma performance cuidadosamente ensaiada. Mas quando os investigadores mencionaram detalhes específicos das coordenadas e das polaroides, a máscara começou a cair. Pequenos tiques, olhares evasivos e pausas longas revelavam tensão real. A pressão aumentou quando a polícia conseguiu rastrear o celular de Claire, que havia sido desligado na noite do desaparecimento. Donovan havia tentado usar dispositivos de bloqueio e esconder rastros digitais, mas uma falha técnica permitiu que os investigadores o localizassem próximo ao lago onde as últimas evidências foram encontradas. Denis Olova e Mark Jensen foram chamados de novo para esclarecimentos. Ambos admitiram que tinham interagido com Claire, mas sempre negaram envolvimento direto no desaparecimento. Donovan, por outro lado, estava envolvido desde o início, calculando cada passo dos outros para manter a ilusão de normalidade. A descoberta mais perturbadora veio de uma análise minuciosa da casa de Donovan. Dentro de um armário, em compartimentos secretos, foram encontrados objetos pessoais de Claire, roupas, diários e a câmera Polaroid. Tudo estava organizado como se fosse uma coleção, um registro obsessivo da vida da jovem. Donovan confessou parcialmente quando confrontado com as provas materiais. Admitiu ter seguido Claire, tirado fotos, planejado o sequestro e manipulado Denis e Mark para encobrir sua responsabilidade. Cada detalhe do desaparecimento tinha sido cuidadosamente arquitetado por ele, desde o bilhete na mochila até o colar deixado na praça. Para os investigadores, a confirmação de Donovan como vilão foi ao mesmo tempo um alívio e um choque. Finalmente, havia alguém responsável, mas a profundidade da manipulação e a frieza com que ele executou o plano deixavam claro que Claire havia enfrentado um predador meticuloso e cruel. Na comunidade de Atlanta, a notícia espalhou-se rapidamente. A prisão de Donovan trouxe um misto de alívio e horror. Pais e vizinhos finalmente tinham um nome para o pesadelo que os assolava, mas a lembrança de como ele operava tão perto de todos ainda gerava inquietação. E, para você que está acompanhando esta narrativa, é impossível não refletir sobre como o perigo pode se esconder sob a aparência de normalidade. Se você gosta de acompanhar casos reais de true crime e quer entender cada detalhe de histórias complexas como essa, inscreva-se no canal para não perder nenhum episódio. Quando Donovan foi finalmente detido, os investigadores rapidamente obtiveram acesso aos lugares onde ele mantinha Claire escondida. Em um pequeno galpão afastado da cidade, escondido entre árvores e galhos, encontraram a jovem viva, mas debilitada, amarrada e visivelmente abalada pelo período de cativeiro. Claire estava em choque, mas sua presença física deu um alívio imediato a Martha e Richard. O reencontro entre mãe e filha foi silencioso, cheio de lágrimas e abraços apertados, enquanto Josh observava, incapaz de acreditar que sua irmã estava finalmente segura. A polícia levou Claire para o hospital, onde recebeu cuidados médicos e psicológicos. Embora fisicamente não tivesse sofrido ferimentos graves, o trauma emocional era evidente. Psicólogos iniciaram sessões de atendimento para ajudá-la a reconstruir a sensação de segurança perdida. Donovan, por sua vez, permaneceu sob custódia com vigilância máxima. Durante os interrogatórios finais, ele admitiu detalhadamente suas ações: o seguimento, as polaroides, a manipulação de testemunhas e suspeitos secundários, e a criação de pistas falsas para desviar a atenção da polícia. Sua frieza causou repulsa a todos que ouviram os relatos. A mídia de Atlanta cobriu o resgate extensivamente. Fotos do galpão cercado por policiais, das primeiras declarações de Claire e da prisão de Donovan encheram jornais e televisões. Para a cidade, o caso era um lembrete brutal de que o perigo pode se esconder em lugares aparentemente seguros. As repercussões não pararam por aí. Denis Olova e Mark Jensen foram liberados,
mas permaneceram sob vigilância devido às conexões indiretas com o caso. Ambos sofreram repercussões sociais. Amigos e vizinhos os olhavam com desconfiança, embora não tivessem culpa direta. Para os máfios, a vida lentamente começou a voltar ao normal, mas nada seria como antes. Cada canto da casa, cada rua do bairro, carregava memórias do desaparecimento. Claire voltou a estudar, retomou o trabalho na cafeteria, com o apoio da família, começou a reconstruir a confiança abalada pelo trauma. O vilão, Donovan, foi julgado e condenado a décadas de prisão por sequestro, ameaça, manipulação psicológica e tentativa de homicídio. O tribunal reconheceu a premeditação e a obsessão como agravantes, deixando claro que o crime tinha sido planejado com frieza extrema. Na comunidade, a história de Claire se tornou um marco. Palestras sobre prevenção, segurança e identificação de comportamentos abusivos começaram a ser realizadas, inspiradas pelo caso. A cidade de Atlanta, embora marcada, buscava transformar o horror em alerta social. Para todos que acompanharam a história, fica uma lição clara: nem sempre o perigo vem de fora. Às vezes, ele se esconde atrás de sorrisos confiáveis, de rostos conhecidos e de comportamentos aparentemente inofensivos. Claire, com o tempo, tornou-se uma voz ativa na luta contra crimes de sequestro e abuso psicológico. Suas experiências inspiraram programas educativos e serviram como alerta para jovens de todo o país. Apesar de tudo, a jovem encontrou forças para retomar sua vida, reaproximar-se dos amigos e reconstruir sonhos interrompidos pelo medo. Cada passo era uma vitória silenciosa sobre o trauma que sofreu. E assim, o caso que começou com um desaparecimento misterioso em Atlanta encontrou seu fim. A jovem resgatada, a justiça cumprida e o vilão finalmente exposto. Um lembrete sombrio de que a atenção aos detalhes e a coragem de investigar podem trazer luz até para os mistérios mais sombrios. Se você acompanhou esta história até o final e deseja continuar explorando casos de true crime, mistérios e desaparecimentos reais, inscreva-se no canal. Cada história é uma lição, cada investigação, uma oportunidade de entender a complexidade do comportamento humano. O silêncio voltou lentamente ao bairro de East Lake. Mas as árvores que testemunharam o medo daquela noite agora se erguiam como guardiãs do passado, lembrando que, mesmo em meio à escuridão, a verdade e a justiça podem prevalecer. Claire nunca mais deixou de ser vigilante, mas aprendeu que a força para sobreviver e superar o horror estava dentro dela. Sua história se tornou símbolo de resiliência e coragem. Para os investigadores que seguiram cada pista, cada foto, cada relato, o caso foi uma demonstração de paciência, intuição e atenção aos mínimos detalhes. A experiência ensinou que criminosos podem manipular qualquer elemento, mas a determinação de quem busca a verdade é mais poderosa. E assim termina a narrativa do desaparecimento e resgate de Claire Matthews, um mistério que começou em uma noite comum de outubro e terminou com justiça, coragem e a recuperação de uma jovem que jamais se deixou apagar.